Depois do Biden conseguir convencer o Bolsonaro a participar da Cúpula das Américas, incluindo uma reunião bilateral entre os dois, tete a tete ali, ó, foi definida uma lista de temas que vão ser tratados entre os dois chefes de Estado. O que será que o Bolsonaro vai conversar com o Biden e será que essa reunião vai ser produtiva? França, o Macron, apesar de ter sido eleito, foi uma eleição com mais ou menos 60% dos votos, mas deixando uma França completamente dividida entre centro, direita, Marine Le Pen, e esquerda, Mélenchon. Muito possivelmente Macron não vai conseguir a maioria do parlamento francês, e isso pode dificultar bastante o seu governo, sendo que temas são extremamente sensíveis para a França nesses próximos 5 anos. Em relação à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, pontos importantíssimos hoje também, a Rússia falando que pode estar arrastando um terceiro país para o conflito, e eu sei para quem que foi essa indiretinha, o Papa criticando a postura do uso do trigo e de outros grãos também cereais como arma de guerra, e a Rússia admitindo pela primeira vez que o Putin pode sim se reunir com o Zelensky. O que vai rolar, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Então bora lá pro vídeo, galera. Seguinte, a reunião que foi conquistada, né? Eu falo conquistada porque foi mesmo, tá? O Brasil ele foi quisto, o Brasil ele foi pedido para que o Brasil participasse da Cúpula das Américas, porque segundo Colômbia e Brasil, por exemplo, que são países mega importantes, eles poderiam não comparecer à Cúpula das Américas por certas divergências políticas. A Colômbia, um governo de direita, considerou que foi uma traição, por exemplo, dos Estados Unidos, tentar fazer um acordo com a Venezuela em véspera de eleição na Colômbia, fortalecendo a esquerda colombiana. No caso do Brasil, o Bolsonaro disse, com todas as palavras, desde que o Biden foi eleito, as relações elas estão congeladas, e inclusive falou que ficou um pouco chateado com o Biden, porque o Biden passou reto por ele na reunião do G20. Então as relações não estavam muito legais. Da mesma maneira, alguns países de esquerda na América Latina também estavam um pouco não dispostos aí. Por quê? Estados Unidos não convida Nicarágua, Venezuela, Cuba, por discordar, claro, do seu regime político. Só que dessa vez, México, Bolívia, Peru, são países que compraram a briga. O México, inclusive, né, o López Obrador falou, se não chamar todos os países da América, eu não participo dessa reunião. Então, caso fosse uma reunião esvaziada, isso poderia comprometer bastante a influência dos Estados Unidos, que já está sendo colocado em xeque, tá? Não é que isso já está acontecendo parte dos Estados Unidos, com a participação cada vez mais efetiva, por exemplo. Os BRICS estão convidando para as reuniões uma série de países da América Latina, o G20 crescendo em importância, a China, a Rússia, cada vez mais regiões de influência, tá? Bom, nessa reunião que foi definida entre Bolsonaro e o Biden, a lista dos temas que vão ser tratados estão relacionados à insegurança alimentar, à economia, ou seja, a maneira como que o país está lidando com a recuperação econômica no pós-pandemia, ou no momento de arrefecimento, pelo menos de queda um pouquinho da pandemia, questões relacionadas à segurança sanitária e à saúde, e também relacionado às mudanças climáticas. Penso eu que o governo Biden e o governo Bolsonaro são bem divergentes em uma série de pontos da conversa bilateral que vai rolar. Se a gente for pegar, então, o tema da Cúpula das Américas, é a democracia na América Latina. A gente tem temas que vão ser tratados, como, por exemplo, o futuro das pandemias, como lidar com a questão pandêmica de outras pandemias que podem surgir, modelos de parceria energética, então, em comercialização, exportação, principalmente relacionado ao mundo que atualmente está numa insegurança energética gigantesca, graças ao conflito entre Rússia e Ucrânia, a questão da crise migratória, aí pegando, claro, os Estados Unidos como grande referência, e é um outro país que tem uma questão dos refugiados bem aparente, e a questão também das mudanças climáticas. Não vai ser um tema só da conversa Bolsonaro e Biden, mas de todas as Américas. Penso eu que não vai ser fácil o Brasil mostrar para o governo Biden, já que há divergências políticas tão significativas, que está disposto a uma aproximação. Lembrando que eu, Ricardo, minha opinião, acho sim importante se aproximar do governo dos Estados Unidos, visto que é o nosso segundo maior parceiro comercial e uma grande influência econômica e geopolítica. Uma coisa é você se aproximar, outra coisa é ser subserviente, tá? Não estou falando da segunda opção, e sim da primeira. É importante manter relações diplomáticas e geopolíticas. Só que o tema da democracia me preocupa bastante, porque o Biden recentemente indicou uma embaixadora para ser a embaixadora brasileira, e na sabatina do Senado,
ela falou, a Bagley, né, falou coisas como, por exemplo, que as eleições vão acontecer no Brasil porque existem instituições firmes e fortes, apesar do Bolsonaro. A gente teve, por exemplo, recentemente, uma visita oficial da subsecretária de Estado dos Estados Unidos, a Victoria Nuland, que, aliás, existem várias teorias que ela participa de golpes, destruições de poder, tal, enfim. Ela veio aqui ao Brasil e ela falou também do nosso jogo político-democrático, falando que é necessário garantir o funcionamento da democracia brasileira, mas que acredita nas nossas instituições. Ou seja, meio que falando assim, olha, o STF, o Congresso, tá certo. E galera, aqui independe da sua opinião, tá? A gente tá fazendo uma análise geopolítica do fato. É óbvio que isso desagrada o governo Bolsonaro. Então vai ser bem difícil haver uma convergência política entre os dois. O que você acha? Reunião vai ser produtiva para o Brasil? Deixa aí nos comentários. A França, passando um momento bem difícil, né? Além de uma recessão econômica, advinda também da pandemia e tal, a crise política exagerada, e nas eleições que aconteceram recentemente, o Macron foi eleito, isso é fato, mas está longe de um consenso. O Macron é visto como um cara descolado da realidade, playboyzinho, que não liga para a população mais pobre e tal. A gente teve mais de 20% dos votos para o Mélenchon, que é um cara que se autodefine socialista, e a Marine Le Pen, que é uma conhecida, né, como mais nacionalista, mais direita e tal, indo também para o segundo turno nas eleições. Então a França colocou Macron, mais porque assim a maioria odiava Le Pen do que provavelmente porque gostava do Macron. Esse é o fato. Nas eleições que vão acontecer agora, o partido de centro muito possivelmente não vai conseguir a maioria da Assembleia, do Parlamento. E aí, ele vai ser obrigado a conseguir fazer uma coalizão ou com a esquerda, que deve ganhar poder nessas eleições, ou com a direita, que também deve ganhar poder nessas eleições, tirando as cadeiras do centro. E aí, será que uma coalizão mais benéfica seria com o grupo da Le Pen ou com o grupo do Mélenchon? Será que, por exemplo, temas sensíveis, a França, ela está pleiteando fazer uma reforma da Previdência e precisa fazer para sanar a economia francesa, que está em déficit, percebe? Tanto o Mélenchon como a Marine Le Pen eram contrárias às propostas do Macron. Começou com 65 anos para ganhar popularidade e reduziu para 62. E aí, vai conseguir aprovar com o parlamento dividido? Não sei. Então, apesar do Macron ter sido eleito, muito possivelmente um parlamento contrário a ele, ou dividido, vai dificultar o seu governo. Aliás, tá? Eu sei que não pertence ao vídeo aqui, mas caso você esteja com medo, né? Vai ser tal presidente, sabe o que você pode fazer? Vota no bom parlamento. Um bom parlamento modera presidentes, tanto para um lado quanto para o outro, tá? Se você vota no parlamento que ele é consciente, que ele é bom, que ele vota definindo políticas públicas interessantes, ele freia a atuação de poder executivo. O parlamento tem mais poder do que a gente realmente costuma colocar nele, tá bom? Em relação, né, saindo aqui fechando o parênteses, voltando à questão da Rússia, hoje foi um dia bem importante porque os Estados Unidos, ele anunciou a disponibilidade de lançar armamentos, os melhores armamentos já lançados para a Ucrânia desde o início dos conflitos. Além de uma grana substancial, 700 milhões de dólares, ainda foi lançado para a Ucrânia foguetes de artilharia, tá, super importantes, e inclusive com a Rússia, esse foguete de artilharia, perdão, de um modelo que funciona como também a artilharia de mísseis de longo alcance. Os Estados Unidos, o Biden, jura que isso vai ser utilizado somente para defesa, mas, claro, isso também pode ser utilizado para ataque. É um sistema bastante resiliente, é um sistema bastante forte para ataques a longas distâncias, tá bom? Com esse tipo de armamento sendo dado para a Ucrânia, a gente tem que lembrar que desde o início dos conflitos, o Putin não cumpriu o que ele falou. Ele falou que qualquer país que quisesse fazer uma interferência no conflito entre Ucrânia e Rússia sofreriam consequências inesquecíveis. No primeiro dia, na declaração, ele falou isso. Eu estou vendo a Alemanha interferir, eu estou vendo a Polônia interferir, eu estou vendo a Itália interferir, eu estou vendo a Espanha interferir, Estados Unidos interferir. E aí, o que ele está fazendo contra esses países? Cortando o gás, por enquanto, percebe? Então, assim, militarmente falando, pelo menos era a resposta que ele ia dar em primeiro momento, isso não foi feito. Hoje o Sergei Lavrov, que é o conhecido como ministro das Relações Exteriores da Rússia, ele foi bem claro. Ele falou que a cessão de armas à Ucrânia pode arrastar um terceiro país para o conflito, no mesmo dia que os Estados Unidos mandam armas para a Ucrânia. Se não tivesse acontecido esse fato pontual, eu até poderia considerar que talvez seria a Polônia, por exemplo. A Polônia é o país que mais está ajudando militarmente, até pela vizinhança que existe e por ser membro da OTAN, a Ucrânia. Mas depois do acontecimento tão marcante como esse, fica difícil não pensar que é os Estados Unidos.
Até porque a Rússia também considerou que, nesse momento, os Estados Unidos está atuando contra a paz. Isso foi declaração oficial, tá? O Peskov falou, galera, de maneira bem clara, que os Estados Unidos fornecendo armas distancia cada vez mais a possibilidade de paz entre Ucrânia e Rússia. De novo, né? Não estou aqui fazendo análise se eu concordo ou discordo desse fato. Eu estou fazendo análise que isso pode ter consequências significativas para o conflito. O Zelensky sendo cada vez mais bem armado, resistindo em alguns pontos, claro, dificulta qualquer tipo de processo de paz. Faz ele ganhar mais confiança para, enfim, se defender, atacar, continuar resistindo frente aos russos, tá bom? Outro ponto que preocupa bastante também a Rússia, que foi discutido hoje, é a questão das sanções em relação à exportação de grãos. A Rússia se reuniu com a Turquia, de Erdogan, para garantir que vai conseguir passar com seus navios para exportar, porque a gente pega trigo, a própria questão dos fertilizantes, outros cereais. Se a Rússia e a Ucrânia não participam das exportações, isso reduz a oferta, aumenta o preço. A gente está falando de um mundo que está se recuperando de uma pandemia, está agora com uma hiperinflação por conta do aumento do preço dos combustíveis, e isso já gera uma dificuldade de compra de alimentos. Pô, com os grãos mais caros, há uma tendência muito significativa de uma insegurança alimentar. Até o Papa interveio e falou ali, não, a gente não pode usar o trigo como arma de guerra. A Ucrânia, por exemplo, ela colocou uma série de minas ali para impedir que a Rússia consiga atingir, né, navegar com seus navios, e navios que passam por regiões são apreendidos, são sancionados. Vídeo que aconteceu, por exemplo, com o navio russo que estava carregando petróleo iraniano e gerou uma baita crise geopolítica entre Irã e Grécia, tá? Então, assim, a questão dos grãos e a possibilidade de insegurança alimentar é óbvio que preocupa muito não só o mundo, como também os russos. E para finalizar aqui o nosso vídeo, ponto bem... lembrando, tá? A Rússia hoje, ela fez alguns testes bem importantes, esqueci de comentar com vocês, tá? O Zircon, que eu tinha comentado com vocês, que é um míssil hipersônico, ele foi finalmente testado, está aprovado, vai ser utilizado também como uma possibilidade de ataque no futuro, e a Rússia fez mais testes nucleares hoje, no nordeste do país. Esses testes nucleares, eles muito possivelmente vão se juntar com uma das armas mais poderosas da Rússia nos últimos tempos, que é o Sarmat. Ele é considerado como o mais poderoso míssil de longo alcance. Ele pode sim carregar também ogivas, aumentando o poder dos russos frente a outros países. Então a Rússia, talvez no fronte de batalha, hoje, né, regiãozinha Severodonetsk, Kramatorsk, são regiões que a Rússia está empurrando, está chegando nessas regiões, mas em relação ao desenvolvimento de mísseis e testes, a Rússia avançou bastante desde o início dos conflitos. E para falar que só para vocês não falarem que eu só trago notícia ruim, existe a possibilidade, admitida pelo Kremlin pela primeira vez, de uma reunião entre Putin e Zelensky. O Zelensky falou nas últimas semanas que a única possibilidade de paz que existe entre Rússia e Ucrânia é o encontro entre Putin e Zelensky. Pela primeira vez hoje, a Rússia falou que tem que ser programado, tem que ter questões de segurança, tem que possivelmente parar de receber armamento dos Estados Unidos, né, enfim. Mas que existe uma possibilidade de encontro entre Putin e Zelensky. Você acha que é retórica da Rússia para tentar mostrar que é mais moderada e que quem está errada é a Ucrânia? Ou será que a Rússia, de fato, quer uma parceria, quer um conflito, um encontro entre esses dois chefes, Putin e Zelensky? Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.